Presidente, uma das várias coisas que marcaram essa campanha presidencial foi o uso indiscriminado pelo PT de calúnias, de mentiras, e eles, já não me engano ou nunca me enganaram, são mestres em criar um cenário de terror para logo a seguir chegarem com as soluções milagrosas. Foi assim com as manifestações do ano passado, né, que logo que começou-se a estudar melhor esse movimento, percebeu-se a mão ou todos os membros do PT envolvidos principalmente nos manifestos violentos e criminosos, para logo depois vir a presidente Dilma propor duas coisas que são fundamentais para o PT. O financiamento público de campanha, porque obviamente é o PT que possui a maior bancada de deputados federais, portanto seria o partido mais beneficiado com isso. E a outra coisa, o voto facultativo, né, que muitos entendem ser uma coisa positiva, pode até ser que seja daqui a algum tempo, mas não agora. Porque com o voto facultativo agora, muitas dessas pessoas que não concordam com toda a razão com o quadro político do nosso país, não votarão. Agora, certamente, todas as pessoas que estão empregadas na máquina pública, grande parte dos sindicatos, movimentos sociais, MST, e toda essa cambada, certamente votará. O PT faz mais de 300 deputados federais numa eleição. Mas, felizmente, parece que o Congresso acordou e resolveu dar um lampejo, né, de resistência e começou a brecar algumas pautas do governo federal. Mas, presidente, eu conhecendo bem esse teatro, né, que o PT costuma armar, eu hoje, ao ler o jornal Metro, apesar do assunto ser sério, conseguiu me fazer dar uma gargalhada, porque é um cinismo sem tamanho dessas pessoas, principalmente da cúpula do partido. E diz aqui a manchete: PT exige guinada à esquerda no governo. Até parece que o PT precisa pressionar a Dilma para que ela realize alguma coisa. Até parece que não está nada combinado. E aqui o subtítulo diz: pressão sobre Dilma. Petistas querem que bandeiras partidárias como regulação da mídia e revogação da anistia sejam abraçadas pelo governo no 4º mandato de legenda da presidência. Então, presidente, o PT não mede esforços para atropelar quem quer que seja pelo seu projeto de poder. E na mesma página aqui ao lado, na coluna do jornalista Cláudio Humberto, entre aspas, do ministro Gilmar Mendes, que diz o seguinte: é importante que o STF não se converta em corte bolivariana, ao comentar que até 2016 o PT terá indicado 10 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E falo que para mim isso não é novidade, porque obviamente o PT coordena o chamado Foro de São Paulo aqui na América do Sul, especialmente no Brasil. E aí você pega o jornal Globo, da mesma data de hoje, com na sua capa a manchete: Venezuela e MST assinam convênio. Mais uma vez, o Brasil, presidido por essa corja, pega dinheiro dos nossos impostos para financiar seus amigos aqui do Foro de São Paulo. E o que é esse contrato entre Venezuela e MST? Para começar, o que é o MST? Alguém conhece o CNPJ do MST? Alguém sabe do que se trata? Então, eles dão um nomezinho bonitinho, dizendo que vão fazer um intercâmbio, né, para qualificação de mão de obra, mas o próprio representante do governo da Venezuela, que veio aqui assinar o convênio, o ministro para Comunas e Movimentos Sociais da Venezuela, o senhor Elias Raúl Milano, diz, ao ser entrevistado, o seguinte: vamos firmar esse convênio para incrementar a capacidade de intercâmbio de experiências de formação, para fortalecer o que é fundamental em uma revolução socialista. Isso logo após o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também em um discurso oficial,
dizer que a eleição de Dilma aqui no Brasil é fundamental para a Revolução Socialista no Brasil. Então, presidente, Venezuela, que também compõe o Foro de São Paulo. E aí a gente vai aqui para uma outra situação, que é a ajuda que o PT tem dado a Cuba. Se antigamente quem financiava Cuba era a União Soviética, com cursos de guerrilha, com grana, com armas, para que eles implantassem aqui, na década de 60, um regime ditatorial do proletariado. Hoje, quem financia Cuba é o Brasil. Mais uma vez, somos nós, otários brasileiros, dando dinheiro para a ditadura de Fidel Castro. Por quê, presidente? Esse programa Mais Médicos nada mais é do que esse financiamento da ditadura. Um trabalho escravo que essas pessoas são obrigadas a exercer aqui no nosso país. Não tem explicação, o governo paga 10 mil reais por cada médico que está aqui, por cada curandeiro que está aqui trabalhando, porque essas pessoas não são médicas. Ficam apenas com 2 mil reais. Os 8 mil vão lá para o grande democrata das Américas, Fidel Castro. Por que com os médicos portugueses, que são contratados também por convênio, eles ficam com os 10 mil reais? Por que os médicos portugueses podem trazer os seus familiares aqui para o Brasil, podem trazer suas esposas, maridos e filhos, e os cubanos não podem? É porque eles ficam lá em Cuba, presidente, sendo ameaçados. Se alguém aqui resolver andar fora da linha, quem sofre as consequências são os familiares dessas pessoas lá em Cuba. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Alguém consegue ficar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, quem dirá 2 anos longe de seus filhos? Só se forem obrigados, como estão sendo esses cubanos. Cuba, né, que muitos talvez não saibam, mas sabia que Cuba tem um parlamento? Em Cuba há 612 parlamentares, que se reúnem 2 vezes ao ano para aprovar ou para homologar todos os projetos da ditadura cubana. Sabe qual é o placar, presidente, das votações? 612 a 0. Democracia bonita. É tão bom morar em Cuba que as pessoas tentam sair de lá remando em cima de um tronco. Então, presidente, eu queria só para concluir, né, dizer que não vai passar batido mais essa batida, mais esse absurdo do governo do PT, mais esse carnaval que o governo do PT quer fazer com o nosso dinheiro. Financiar agora formação de guerrilha para membros do MST, com dinheiro nosso. Mais uma vez, dinheiro do Brasil indo agora para a Venezuela. Que convênio é esse? Então, presidente, vou representar o Ministério Público Federal para ter acesso a detalhes desse convênio, porque, obviamente, ele tem outros fins. E, mais uma vez, o que está em risco é a nossa democracia e a nossa liberdade.